Olha, hoje a gente vai fundo em um dos experimentos assim mais famosos e também bem controversos da psicologia. É um estudo que tentou entender de onde vem uma das nossas emoções mais básicas, o medo. E a pergunta central é essa, né? Será que a gente já nasce com os nossos medos? Ou será que a gente aprende a ter medo? Pensa aí, sabe aquele arrepio de ver uma aranha, ou a ansiedade que bate em certas situações? Isso veio de fábrica ou foi instalado depois? Então vamos começar a montar esse quebra-cabeça. Para tentar achar uma resposta para isso, a gente precisa voltar no tempo, lá para 1920. É aí que entram em cena o psicólogo John B. Watson e o seu pequeno participante, um bebê que ficou famoso como o Pequeno Albert. A meta dele era bem ousada e bem direta. Watson queria provar que uma emoção complexa como o medo não nasce com a gente, que ela é, na verdade, condicionada, ou seja, a gente aprende a sentir medo por associação. Bora ver como ele tentou fazer isso. Ok, no comecinho de tudo, a situação era bem tranquila. O Albert via um ratinho branco e a reação dele era o quê? Pura curiosidade, sabe? Como qualquer bebê vendo um bicho novo. Medo? Nenhum. Zero. Esse era o ponto de partida, a nossa linha de base. Mas e aqui está o pulo do gato do experimento. Watson achou uma coisa que naturalmente já assustava o Albert, um barulho bem alto e repentino, tipo de um martelo batendo numa barra de aço. Essa reação, sim, era instintiva, era um reflexo, o choro vinha na hora. Guarda bem essa informação porque ela é a chave de tudo. Então, com essas duas peças no tabuleiro, um bicho que não causava medo nenhum e um som que causava pânico, o Watson deu início à fase principal. A ideia, basicamente, era tentar transferir o medo do barulho para o rato. O método foi bem sistemático, olha só. Toda vez que o Albert, curioso, ia tentar pegar o ratinho, pá, vinha aquele barulho assustador. A ideia era justamente essa, criar uma ponte na cabeça dele, uma associação bem forte e direta entre o animal e aquela sensação horrível de susto. E foi exatamente aí, nesse ponto crítico, que o tal do condicionamento começou a acontecer. O cérebro do pequeno Albert estava literalmente sendo treinado para conectar duas coisas que não tinham nada a ver uma com a outra: a imagem do rato e a sensação de pânico do barulho. Beleza. Depois de repetir esse processo várias vezes, chegou a hora da prova final, o momento da verdade. O que será que ia acontecer se o rato aparecesse de novo, mas dessa vez em silêncio, sem o barulho? Será que a associação tinha colado? E a resposta é sim. Deu certo. A simples visão do rato branco, sozinho, agora já era o suficiente para fazer o Albert chorar e tentar fugir. O medo tinha sido transferido com sucesso. O rato, que antes era só curioso, virou um gatilho de pavor. Impressionante quando a gente vê o antes e o depois lado a lado. A reação do Albert mudou da água para o vinho. A curiosidade virou medo. E o mais doido é que não foi por nada que o rato fez, mas sim por uma associação que foi literalmente ensinada. Isso tudo que o Watson demonstrou tem um nome técnico, que é condicionamento clássico. É um princípio importantíssimo da psicologia. Basicamente, ele explica como a gente aprende a ter reações emocionais a coisas que antes não significavam absolutamente nada pra gente. Vamos traduzir isso para os termos mais técnicos, só pra gente entender direitinho. O rato, no começo, era o estímulo neutro. O barulho era o estímulo incondicionado, porque ele já causava uma resposta sem precisar de treino. Depois de tudo, o rato virou o estímulo condicionado e o medo que ele provocava se tornou a resposta condicionada. Tá, mas você pode pensar, por que um experimento de mais de 100 anos atrás ainda é tão relevante hoje? Simples, porque esse mesmo mecanismo que ensinou o medo ao Albert está agindo na nossa vida todos os dias, e muitas vezes a gente nem se dá conta. Pensa só na sua vida. Sabe aquela música que toca e o coração dispara, lembrando de alguém? Isso é condicionamento. O cheiro de bolo que te leva de volta para a casa da avó? Condicionamento também. Ou até aquela comida que você não pode nem ver na frente porque passou mal uma vez. Pois é, puro condicionamento. A nossa vida emocional é, no fundo, uma teia gigantesca dessas associações que a gente vai construindo. O tempo todo estamos conectando coisas, lugares, cheiros, sons a experiências importantes. E isso vai moldando como a gente reage a tudo no futuro. E essa é a grande sacada, a grande lição que o pequeno Albert deixou pra gente. Muitos dos nossos medos mais fundos, mas também nossas alegrias, nossas aversões, nada disso surge do vácuo. Na maioria das vezes, é tudo fruto de um aprendizado que acontece meio por debaixo dos panos, uma conexão que o nosso cérebro faz sem nem pedir licença. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que é poderosa. Se um medo pode ser aprendido,
Se ele pode ser instalado na nossa mente, será que ele também pode ser desaprendido? Será que dá para reescrever essa programação? Bom, a busca por essa resposta abre um campo enorme na psicologia e nas terapias, mas isso, claro, já é assunto para outra conversa.